E o presidente da comissão especial que analisa a PEC da prisão em segunda instância na Câmara anunciou que a análise da proposta foi adiada para a próxima terça-feira. Segundo o Aliel Machado, o pedido veio do presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse que quer conversar com líderes de partidos antes para acertar a votação do texto. A proposta de emenda à Constituição estabelece o início do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. A pauta ganhou força depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu a prisão de condenados em segunda instância, mudando o entendimento anterior do próprio tribunal. Uma das consequências da decisão foi a soltura de Lula. E aí, Augusto, acho que é o momento de a Câmara reverter esse entendimento do Supremo sobre a prisão em segunda instância? Sempre é. Essa é uma luta permanente aí do povo brasileiro. É uma reivindicação de quem tem vergonha na cara e é preciso continuar lutando. A maioria rejeita, continuem lutando. É preciso que as pessoas apresentem bandeiras, né? Eu tinha um partido no Brasil que existiu entre 1945 e 66, quando os partidos foram dissolvidos. Você tinha o PL, que era um partido que defendia o parlamentarismo, chefiado pelo Raul Pila, um velho deputado gaúcho. Ele passou a vida defendendo o parlamentarismo, era uma bandeira. Pouco importa o que a gente pense do parlamentarismo, se gosta ou não gosta. Agora, eu ficava comovido com aquilo, porque não era teimosia, não. É um sistema de governo que para ele seria o ideal. Ele lutou por isso a vida inteira. Você tinha o senador Nelson Carneiro, que lutou também a vida inteira para que fosse aprovado no Brasil o direito ao divórcio. Não interessa se é a favor, contra e tal, mas ele lutava. Nós estamos precisando de parlamentares com bandeiras. Essa é uma bandeira que devia ser abraçada por toda a parte sadia, né, que não sofra de insanidade do Congresso. Tem clima, Zé, para essa mudança? É difícil, viu? Muito difícil, ainda mais com uma freada, com breque assim do presidente da Câmara dos Deputados. Isso lá na comissão em especial, não é nem no plenário, porque não passa pelo plenário. Agora, Augusto trouxe aqui, Vitor, um tema muito importante, que é o respeito que eu tenho por alguns parlamentares, independente do respeito que tenho por suas teses. Primeiro, esse respeito advém do tipo de eleição, quer dizer, ele foi eleito defendendo aquela tese e passa mandatos defendendo a tese e às vezes não consegue aprovar, mas estão ali firmes e isto para mim é honestidade. Não significa necessariamente que eu apoio a tese. Quando eu cheguei aqui em Brasília, por exemplo, eu conheci, tive a honra de conviver aqui com Amaral Neto, que era uma obsessão para aprovar a pena de morte. Ele defendia pena de morte em absolutamente tudo, né? O deputado Caó, sobre contra a discriminação, também até aprovou a lei Caó. E tantos outros, né? Os que defendem educação, os que defendem minorias, mas que tenham realmente este objetivo. É isso que é importante. É manter a ideia fixa naquilo e é eleito com aquela proposta. É a honestidade intelectual que eu chamo. Nesse caso aí, Vitor, o que a gente vê, na verdade, é uma reação à Lava Jato. Aí é outro tipo de ideia fixa que eu não admiro. O Renan Calheiros aprovou uma lei no Congresso Nacional, ele uniu um projeto dele com o projeto de Randolfo Rodrigues, né, que criminaliza a justiça. A lei aprovada, unindo dois projetos, é a tal do abuso do poder. Abuso do poder. E esse abuso do poder mostra claramente que os juízes, os procuradores, podem ser processados e até presos, se desobedecerem regras subjetivas, até errar, não decretar prisão de uma forma inconveniente. Olha, o que é inconveniente? E isso passou pelo Congresso e é hoje uma lei que está sendo usada contra Renan Calheiros e contra Randolfo Rodrigues, que é o abuso do poder que o vereador Carlos Bolsonaro está usando
para processar Renan Calheiros, quando abusou do poder na CPI, e Randolfo Rodrigues, que também abusou da CPI. Nesse caso aí, é uma tentativa de voltar à realidade e que muitos petistas acham que ainda miram no Lula. No Lula não tem mais condenação, ele foi descondenado pelo Supremo, né? Mas para salvar o Lula naquele momento, o Supremo cometeu uma barberagem constitucional. Ele colocou que ninguém pode ser preso no Brasil antes do transitado em julgado. Isso acabou beneficiando bandidos de todos os tipos, não só de dinheiro público, né? Não, só pode ser preso hoje no Brasil depois da condenação em segunda instância, diz o Supremo Tribunal Federal. As outras prisões são em decorrência de prisão preventiva. Então, eu acho que não passa, porque o corporativismo ali é muito grande e evita muito esse assunto, Vitor. Diga, Ana. Eu concordo com o Zé, não vai passar, né? Ali existe uma autoproteção. Agora, para 2022, o eleitor tem que esquecer partido, tem que esquecer nome e focar nas ideias e nas propostas. O que o senhor pensa da PEC da prisão em segunda instância? O que o senhor pensa da PEC do foro privilegiado? O que o senhor pensa da instabilidade jurídica que temos em relação ao STF? Agora, já é o segundo assunto hoje aqui. Primeiro nós falamos da anulação do STJ, né, a 14 réus ali, e agora nós falamos da votação sobre a PEC da prisão em segunda instância, que, né, foi adiada, e onde está a origem desses dois problemas? No STF. O nosso caminho é longo na mudança ali do STF. A gente tem que pensar a longo prazo, a gente tem que pensar em cada eleição, porque sem um Supremo Tribunal Federal que haja de acordo com as suas prerrogativas institucionais e constitucionais, não adianta a gente pensar em reformas mirabolantes, reformas liberais e reformas isso e aquilo, se tudo para no STF e num STF que tem uma composição ativista. Então, a origem de todos, da grande maioria dos nossos problemas hoje é o STF, e vamos ter que pensar a longo prazo, vamos ter que ter paciência, vamos ter que ter perseverança, porque não adianta a gente trocar presidente, manter presidente, trocar o legislativo, como sabemos que muita coisa fica empacada ali no legislativo, se hoje tudo para no Supremo Tribunal Federal e nós não sabemos qual Constituição será respeitada. Aqui está no papel, devidamente no papel, pode ser imperfeita, mas ela existe. No futuro próximo podemos até discutir uma possível elaboração de uma constituinte e algumas emendas, mas ela existe, ou a Constituição que mora aí na cabeça dos ministros do STF. Então, a origem de muita insegurança que nós passamos hoje já é o segundo assunto, que essa PEC não estaria sendo discutida no Congresso se o STF continuasse com a jurisprudência ali, como o Zé muito bem disse, da prisão em segunda instância. Fiuza. Ô, Vitor, nós sabemos o que foi alegado para esse adiamento, não? Não, aparentemente não houve justificativa. Então, assim, eu acho que eu, pelo menos, sinto que eu quero saber por que foi adiado, né? Porque é uma matéria urgente, e eu não quero fazer prognóstico se vai ser aprovado ou não. Eu quero dizer que tem que ser aprovada, porque o STF mexeu nessa matéria que ele mesmo tinha pacificado no intervalo de menos de 3 anos, num casuísmo, porque a única coisa que aconteceu diferente nesse período foi a prisão do Lula, serviu para soltar o Lula. O povo quer, o país quer, a própria decisão de 2016 do STF mostrava que a falta da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância é um instrumento que favorece a impunidade. O próprio STF decidiu isso, depois mudou. Então, está claro que isso é uma legião. Então, o Congresso tem que nos entregar isso, sim.
E eu espero que entregue, eu não posso esperar outra coisa. Agora, não temos, por enquanto, esse instrumento, né? Eu fico pensando aqui, o STF está agindo, né, como dizia o ex-ministro Marco Aurélio Mello em relação ao Alexandre de Moraes, chamando de xerife, chamando de inquérito do fim do mundo, não é isso? E o STF faz uma série de ações aí, de prisões, etc., com base em construções teóricas, praticamente a gente pode dizer. Ele interpreta, diz que isso aqui é ameaça de subversão à ordem, como se faziam nos regimes autoritários, e vai lá e faz. Eu quero dizer o seguinte aos lavajatistas, né, citando a Operação Lava Jato como um fenômeno pródigo, virtuoso, né? Eu quero dizer aos ex-lavajatistas que esqueceram, né, eu já citei aqui o Sérgio Moro, o Dallagnol, os outros liberaloides aí que não estão preocupados mais com essa anistia ao Lula, com essa anistia a esses 14 do STJ agora, né? Palocci, Vaccari, né? Todos aqueles da quadrilha sendo anistiados na cara de todo mundo. E a gente quer perguntar o seguinte, onde é que estão os instrumentos que existem, que estão à mão, como, por exemplo, a prisão preventiva? Esses crimes foram cometidos, estão sendo descondenados aí na mão grande. Agora, os rastros desse dinheiro roubado estão por aí. Esse dinheiro é usado para fazer política. Eu quero perguntar aos valorosos procuradores, aos valorosos policiais, né, aos valorosos funcionários da Receita, que fizeram história com a Lava Jato e outros que têm espírito público e competência para isso, né? Onde estão os senhores em relação a essa montanha de crimes sendo anistiados na cara de todo mundo? Não é isso? E as pegadas estão aí. Tragam novos inquéritos. O dinheiro está aí, vem eleição. Essa quadrilha fez o que com esse dinheiro? Deu para caridade? Então está tudo aí. A gente está esperando. A gente falou agora do BNDES. Né? Não tem. Estamos apagando o passado. Não é possível. Não o atual presidente. O atual presidente disse muito bem. Ele é técnico e está trabalhando para frente. Mas eu falo, os homens da lei. Né? Não pode apagar o passado. Né? Tem as pegadas e a gente quer voltar a combater o crime no Brasil.